No último vídeo, eu comecei falando sobre o conceito da Terra regenerada. Hoje eu vou dar continuidade explicando o como. Bom, no último vídeo, né, eu coloquei esse ponto de vista de que o que classifica o grau de evolução de um planeta? É justamente o grau de evolução dos espíritos que o habitam. Isso eu enfatizei que seria a maioria dos espíritos, né? Porque se tem mais espíritos involuídos do que evoluídos, a grande tendência é de que o planeta seja mais involuído do que evoluído, né? Seguindo esse raciocínio de que a classificação evolutiva de um planeta depende do grau de evolução dos espíritos, hoje eu vou trazer então uma classificação dos espíritos, tá bom? E aí eu vou pontuar quais desses espíritos que vão estar preparados para a Terra regenerada, no sentido de que quais são os espíritos que vão ser compatíveis com a Terra regenerada, que é aquela Terra que a gente, né, deu a entender que é muito melhor do que a atual, porque está num grau de evolução mais elevado. Então hoje a gente vai conversar sobre a classificação. As classificações elas não são estáticas, é bom lembrar, conforme eu falei no último vídeo sobre os planetas. É uma classificação didática. Dentro de cada classificação existe também subclasses, vamos dizer assim, porque nada é estático, né? Ninguém evolui desse ponto para esse, senão progressivamente, né? Então vamos lá. Quais são essas classificações? Espíritos enfermos, espíritos em tratamento, espíritos em desenvolvimento, espíritos desenvolvidos, pré-serenões, serenões e mega-serenões. Talvez alguns termos sejam novos, mas seja bem-vindo. Se quiser aprender, vou contribuir com um pouco que eu tenho, tá? Vamos lá. O que caracteriza os espíritos enfermos? Os espíritos enfermos são aqueles que ainda têm zero de desperticidade, ainda têm falhas graves, sobre os quais ele não tem consciência, e o que o espírito enfermo necessita é consolação. Não só os espíritos enfermos precisam de consolação, mas os espíritos enfermos, ao invés de eles receberem, além da consolação, também o tratamento para os seus problemas, ele não quer enfrentar os problemas e curar os seus problemas, portanto ele não quer o tratamento. Ele se foge inconscientemente desse tratamento, ele recebe a consolação e por isso caracteriza inclusive um traço do espírito enfermo é que necessita praticamente sempre de uma consolação, de uma fuga da dor. Se pudéssemos fazer uma comparação dentro do plano material, seria o seguinte: a pessoa que está com uma dor, não investiga o motivo da dor, mas ela quer tomar o analgésico. Ela não quer sentir a dor, mas ela ao mesmo tempo não quer curar a raiz do problema, tá? Depois dos enfermos, são os espíritos em tratamento. Se eles estão em tratamento, significa que eles também são enfermos, né? Eles também têm a enfermidade. Mas eles já começaram a entender que a vida não é feliz o tempo inteiro. Eles já começaram a entender entender como é a vida em sociedade. E, portanto, ele começa a ampliar esse olhar ao redor. Já não pensa mais somente em si mesmo, na satisfação dos seus desejos, dos seus prazeres imediatistas, né? E ele, considerando essa consciência que ele começa a desenvolver, ele começa a aceitar o tratamento. Isso que vai diferenciar ele do espírito enfermo, que está na classificação de enfermo. Ele vai ao médico e ele não pega apenas o analgésico. Se o médico receita para ele algum tratamento, ele segue o tratamento. Se o médico prescreve algum tipo de exame, ele vai fazer o exame, ele vai investigar o que ele tem, tá? Então, esses seriam os espíritos em tratamento. Superada essa fase, seriam já os espíritos em desenvolvimento. Nesse momento, o espírito ele já superou tanto a parte da consolação quanto do tratamento. E agora ele já consegue entender que ele é uma luz do universo. Ele já se entende como um ser universal. Percebe como que já existe esse movimento sempre gradual de expansão da consciência sobre o que a gente é, né? E aí essa fase vai ser muito marcada pelo esclarecimento. Então ele já tem mais consciência, muito mais consciência do que aquele que está em tratamento, porque ainda tem que estar muito focado na cura dos seus próprios males, né? Das suas próprias dificuldades.
Os desenvolvidos, por sua vez, já têm plena consciência e desperticidade. Pensa isso. Plena consciência e desperticidade. Isso faz com que ele, além de ele ter lucidez aqui, nesse plano concreto, objetivo, material, ele também tem lucidez no plano extrafísico. Ou seja, o exemplo, né? Eu nem vou entrar muito em detalhe, mas o exemplo que eu já dei em vídeos passados sobre a projeção consciente, né? Então, o espírito ele tem uma vivência não só aqui, mas também numa dimensão extrafísica. Aí vai ter que conferir o outro vídeo. Acho que é que eu falo sobre o sono. Esse espírito desperto, desenvolvido, ele já tem muita, como ele já tem muita consciência, muita lucidez, a assistência ao próximo, né, é muito presente. E tudo o que esse espírito já entende como necessário é a união uns dos outros e não a desunião. Depois dos desenvolvidos começam esses nomes que devem ser novos para muita gente, de pré-serenões, serenões e mega-serenões. A diferença do desenvolvido para o pré-serenão não é tão grande, e eu, sim, sei falar muito pouco, né, porque tudo isso para mim também é novo e eu tenho muito que estudar e aprender ainda, mas a grande diferença que marca o desenvolvido para o pré-serenão é que o desenvolvido já é muito mais trabalhado no desapego quanto às coisas materiais e físicas, tá? Em relação ao desenvolvido, que já tem plena consciência que a gente não se resume a essa existência, já tem outra vivência também, mas ainda é menos desapegado do que um pré-serenão que já é muito mais liberto, né? Dessa esfera física material. Os serenões, eles alcançaram a serenidade. Isso quer dizer que, nas minhas palavras, eles já não sofrem mais qualquer tipo de alteração energética. Eles são sempre plenos, né? Como a gente brinca hoje em dia. Eles são sempre serenos. Eu acho que uma característica lindíssima, né? Eles se dedicam ao estudo do universo. Então, o envolvimento é muito raro de um serenão encarnar, porque o trabalho que eles fazem dentro dessa perspectiva ampla, né, de vários planetas, assim, eu acredito que eles sejam muito mais relevantes dentro dessa perspectiva de estudo e planejamento e assistência aos planetas do que às vezes estar encarnado em um planeta só. E os mega-serenões, que são aqueles que governam o universo, planejam toda a criação de tudo, a criação da vida, de todos os processos da vida, e ainda não são Deus. Que Deus ainda é mais do que isso, que já é tão mais, né? Tão mais até na minha concepção do que eu tenho condição de compreender e assimilar. Quais desses espíritos habitarão a Terra regenerada? Quais que vocês acham? Os enfermos não estarão, os em tratamento não estarão, os em desenvolvimento estarão, os desenvolvidos e aí por diante. Que vão ser os mais recorrentes, né? Os mais frequentes? Em desenvolvimento, desenvolvidos e pré-serenões. Enfermos e em tratamento não serão compatíveis. A Terra, que a gente conhece hoje, aos poucos, como a gente vê e vem assistindo, conforme eu disse no último vídeo, vai progredindo. Os espíritos que não são compatíveis com essa progressão não voltam a reencarnar aqui. Dando um exemplo, voltando no que eu disse lá do último vídeo, um espírito com aquela característica bárbara de uma terra primitiva não reencarna agora, aqui, porque não é compatível. De igual forma, uma pessoa que hoje comete violência, assassinato, qualquer tipo de erro grosseiro dessa forma, não será compatível com essa terra que vai se desenvolver e a gente vai ter a oportunidade de assistir isso lá na frente. Fica explicado então, para vocês que estão assistindo, por que a Terra vai ser melhor e por que ela vai ser regenerada? Porque a gente vai ter espíritos habitando a Terra, aqueles que já superaram a consolação e o tratamento, eles já se entendem como luz, eles já têm esclarecimento. E agora eu falei dos em desenvolvimento.
desenvolvidos. Eles já têm plena consciência, desperticidade, a lucidez extrafísica, ele é assistencialista, ele une, ele não separa. E os pré-serenões, né? Então, assim, dá pra entender porque é lógico, né? Por que a Terra vai ser melhor, vai ser regenerada, vai evoluir. Porque aos poucos a própria qualidade dos espíritos vai sendo filtrada. Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, tá? As reflexões que eu deixo hoje são: se você acredita em vida após a morte, que eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui acreditam, você acredita que você chegaria lá? Você quer chegar lá? Você quer, numa próxima reencarnação, ter a condição de reencarnar nesta terra regenerada? Se você não acredita na vida após a morte, eu fico muito feliz que você esteja assistindo o vídeo, que significa que você tem uma cabeça aberta. Aí eu te pergunto, vamos supor que não precisasse de reencarnação, tá? Não é o meu raciocínio, mas a gente tá fazendo uma suposição. Vamos supor que no passe de mágica, hoje a Terra virasse regenerada. Hoje, você estaria para uma Terra regenerada? Outra pergunta, se por acaso a gente não brincasse desse passe de mágica e eu te perguntasse, será que os seus netos, terão condição de habitar essa Terra regenerada? E o que será que você pode fazer para auxiliá-los, para prepará-los para que sejam sim capazes de habitar uma Terra regenerada? Aí a última reflexão para fechar. Você preferiria viver na Terra do jeito que ela está hoje ou uma Terra regenerada da forma que eu comecei descrevendo no último vídeo? O que você preferiria? O que você pode fazer para aprimorar o seu estágio atual e então ser capaz de habitar essa Terra regenerada, caso você considere que você ainda não tem essa preparação? Se a gente já percebeu que a Terra já teve vários graus de evolução, partindo lá do princípio, daquela total falta de tecnologia, de recurso, de aprimoramento emocional, é lógico, é racional que ela continue evoluindo e que chegue a pontos melhores do que ela está hoje, né? Será que a gente está indo nessa direção? Será que a gente está estagnado? Será que a gente está indo na direção contrária, né, da involução? O que vocês acham? O vídeo é para refletir. Por fim, eu não sei quanto tempo já tem aí de vídeo, espero que não tenha muito tempo, que eu me perca um pouco. Seguinte, sabe quando a gente tem um evento muito importante pra gente ir, por exemplo, um baile de gala, e aí nós mulheres, né, a gente escolhe o melhor vestido, a melhor sandália, faz a maquiagem mais linda e a gente se prepara para aquele evento? Eu considero a Terra regenerada mais ou menos dessa forma. Eu tô tentando entender qual é a minha melhor versão, qual que é a minha melhor roupagem, né? Qual é o melhor que eu posso ser. E estar, então, com os trajes apropriados, né? Com o meu íntimo, o meu espírito apropriado para fazer parte desse baile, para fazer parte dessa coletividade mais desenvolvida do que a atual. É uma preparação, né? É uma continuidade. E como eu falei no último vídeo, todos somos capazes e só depende de nós.